Então, bora lá para o nosso devocional inglês-português? Vou começar então por Mateus. Hoje a passagem que a gente vai trabalhar vai ser Mateus do 18 ao 26. Então, para quem quiser, Mateus 9, do 18 ao 26. Em inglês, Matthew 9, 18 to 26. Okay? So let's go. Jesus raises a dead girl and heals a sick woman. O que tá falando aqui? Jesus ressuscita, né? Levanta da morte uma garota and heals a sick woman. E cura, heals é o verbo curar. Cura uma mulher doente. Então eu vou ler primeiro com vocês, depois a gente vai trabalhando o texto, tá bom? While he was... peraí que saiu do lugar aqui. While he was saying this, a synagogue leader came and knelt before him and said, "My daughter has just died, but come and put your hand on her and she will live." Jesus got up and went with him, and so did his disciples. Vamos lá, nesse primeiro capítulo. While he was saying this, while é enquanto. Enquanto ele estava falando isso, a synagogue leader, um líder da sinagoga, came, que é o verbo passado do verbo come. Então ele veio, and knelt before him and said. Veio e abordou ele e disse, "My daughter has just died." A daughter é filha. My daughter, minha filha. A minha filha acabou de morrer. Die é o verbo morrer, com ed no final é o verbo no passado. Então, a minha filha acabou de morrer. But come and put your hand, mas venha e coloque as suas mãos, que é your hand, a sua mão, on her and she will live. Coloca a sua mão nela e ela viverá. Jesus got up, o verbo passado do verbo get up. Get up é levantar. Então, Jesus levantou and went with him, e foi junto com ele, né? Foi junto com essa pessoa. So did his disciples. And so did alguma coisa são pessoas que fizeram a mesma ação. Então, nesse caso, and so did his disciples, os discípulos fizeram o mesmo. Então, se ele levantou e foi, os discípulos também levantaram e foram. Aí depois tá, just when a woman who had been subject by bleeding for 12 years come up behind him and touched the edge of his cloak. She said to herself, "If I only touch his cloak, I will be healed." Olha que interessante. Just then, logo assim, em seguida, a woman, uma mulher, who had been subject to bleeding for 12 years, que tem tido tava sangrando, né, por 12 anos, came up behind him, veio por trás dele, behind é atrás, veio por trás dele, and touched his edge of his cloak, e tocou a beiradinha, edge é beirada, né, enfim, a pontinha, né, of his cloak. Esse cloak que é C-L-O-A-K é cloak de capa ou de manto. Então ela veio e tocou a pontinha do manto de Jesus, né, no caso. She said to herself. Ela falou para ela mesma. Herself é quando a gente fala para ela, a pessoa falando para ela mesma, mas no caso she, que é para
She que é ela, né? Herself é pra ela mesma. If I only touch his cloak, I will be healed. E ela falou, se eu só tocar o manto dele, eu vou ser curada. Aí depois tá, Jesus turned and saw her. E Jesus virou, turn é virar, virou, saw her. Saw é o verbo passado do verbo see, S-E-E. Então ele virou e viu ela. Take heart, daughter, he said, your faith has healed you. Então, tipo assim, toma, filha, de coração, né? Toma. E Jesus falou, your faith, a sua fé, has healed you. A sua fé te curou. Ele falou. Heal é cura. Healed, verbo no passado. Has healed é algo que aconteceu num pedaço do passado. Então, a sua fé te curou. And the woman has healed at the moment. E a mulher foi curada no mesmo momento. When Jesus entered the synagogue leader's house and saw the noisy crowd and people playing pipes, he said, "Go away. The girl is not dead but asleep." But they laughed at him. After the crowd had been put outside, he went in and took the girl by the hand, and she got up. News of this spread throughout the region. Então, bora lá. When Jesus entered the synagogue leader's house. O que é synagogue leader's house? É a casa dessa pessoa, né? Desse líder da sinagoga, que em outras versões fala algum governante, né? When é quando. Quando Jesus entrou na casa desse líder da sinagoga and saw the noisy crowd, e viu, noisy é barulho, o barulhenta no caso, né? Quando termina com Y. Crowd é tipo um povão, um monte de gente. Viu aquele monte de gente barulhento. And people playing pipes. Esse people playing pipes é tipo quando tá conversando demais, falando. Então, na hora que ele viu esse tanto de pessoa lá, com bastante barulho, falando lá, ele falou assim, go away, saiam, né? Go away, saia. The girl is not dead. A garota não está morta. But asleep. Asleep é A-S-L-E-E-P. Ela dormindo, né? Então a garota não tá morta, ela tá dormindo. But they laughed at him. Laugh é quando a gente dá risada. Mas eles riram dele, riram de Jesus, né? After the crowd has been put outside. After, quando tem after, é alguma coisa depois. Tem gente que confunde after com before. After é só lembrar, tipo, quando acaba uma festa, geralmente tem o after, né? O after é depois. O before é antes. Nesse caso, after the crowd has been put outside. Outside é pra fora. Put é colocado, então colocado pra fora. Então depois que essa multidão toda foi colocada pra fora, he went and took the girl by the hand. Então ele foi e pegou e tocou a menina pela mão, como o cara tinha pedido, né? Isso eu vou compartilhar os insights logo depois. And she got up. E ela acordou. Lembra que o get up é acordar. Got up é o passado. Então a menina acordou. News of this. Notícias disso spread throughout the region. Spread é quando, sabe, toma conta, espalha. Então, as notícias disso espalhado por toda a região. Então, olha que interessante. E para quem tá perguntando,
eu tô usando aquele mesmo aplicativo que eu ensinei vocês, só que eu tô usando em outro celular, que é o Holy Bible. Depois vocês procuram aí. E aí tem como vocês selecionarem a versão. Aqui eu selecionei a versão que tá em inglês, que é a New International Version, que é NIV. Aí é só ir lá, procurar e baixar, super simples. E aí vocês conseguem ler em inglês. É essa que eu tô usando para ler. Hoje a gente leu então Matthew 9:18-26. Depois vocês procuram. Agora, como a gente já finalizou o inglês, bom dia Mari, bom dia Giovana, tudo bem? Como é que vocês estão? Good morning, actually. Na verdade, bom dia, né? Em inglês. Vou compartilhar com vocês os insights que eu tive. Nessa versão aqui, em português, fala que é Jairo. Na inglês não fala que é Jairo, né? Deixa eu ver se não fala mesmo. Não fala o nome da pessoa. Mas na minha versão da King James fala, né? Tanto que o título é A Cura da Filha de Jairo. Agora eu vou ler lá em português. Enquanto ele ainda lhes fazia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e põe tua mão sobre ela e ela viverá. O que eu gosto de ressaltar aqui é que ele já abordou Jesus e ele já falou, crendo que mesmo que a minha filha morreu, eu creio que você vai lá, vai pôr a mão e ela vai viver. Ele chegou abordando Jesus dessa forma. Anota isso. Aí depois, levantando-se, pois, Jesus o seguiu e também foram os discípulos. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecida de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste, pois ela dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Ela também abordou Jesus, já crendo que se ela tocasse na pontinha ali do manto de Jesus, ela seria curada. Então anota isso também. Mas Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te curou. Aí depois, naquela mesma hora, a mulher ficou sã, né? Ficou curada. E Jesus, chegando à casa do governante e vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, dizendo-lhes: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele para o escarnecer. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou, tomou pela mão e a menina se levantou. Lembra que o que o Jairo tinha falado, né? A minha filha acabou de morrer, mas se você pôr a mão, ela vai viver de novo, né? E o que Jesus fez? Exatamente o que ele falou. Isso eu achei muito bacana. E a sua fama acerca disto foi por toda aquela terra. Essa aqui é a versão da King James 16:11, de Mateus 9, do 18 ao 26. Quais que foram os insights que eu anotei aqui? Jairo está como governante. Ele abordou Jesus. E ele era governante e ele adorou Jesus, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e ponha a tua mão sobre ela e ela viverá. Eu até anotei: Jesus dá segundo o que pedimos, acreditamos, é o tamanho da nossa fé. Então, pode reparar. Por isso que toda vez que Jesus cura, ou Jesus opera um milagre, a primeira pessoa sabe o que ela quer. Igual o cego fala que quer enxergar. Esse daqui, a filha morreu e ele quer o quê? Que Jesus vai lá e põe a mão. O que Jesus faz? Vai e põe a mão. Isso eu achei muito interessante. E o Jairo, ele tem fé que isso realmente é possível. Ele tem fé que isso realmente vai acontecer. E Jesus sempre fala o quê? A tua fé te curou. Nossa, eu achei isso aqui muito top. Aí, ó, pra Jairo, só Jesus pondo as mãos na sua filha, ela viveria de novo.
O que Jesus fez? Foi lá e colocou a mão sobre a filha dela e ela se levantou, ela voltou a viver. Então eu achei interessantíssimo porque Jesus, em momento algum, ele foi lá, tipo, a pessoa pediu para pôr a mão na menina e ele foi lá e fez outra coisa. Não, ele foi e fez. E aquela fé da pessoa se concretizou. Então, o que você está pedindo aí para Deus? O que você está pedindo para Jesus e para Ele fazer? Tá vendo como as pessoas aqui são bem específicas? Tipo, eu quero que você ponha a mão, né? Você pôr na mão, ela vai viver. Eu acredito nisso, eu creio nisso. E o que Jesus foi lá e fez? Colocou a mão e ela viveu. A outra, ela tava com fluxo de sangue por 12 anos, sangrando. Imagina, tipo, pra gente que é mulher, imagina na menstruação ficar 12 anos menstruando direto, sangrando direto. E isso, pra quem não sabe, quando acontece isso, da hemorragia, né? Porque o corpo não dá conta de produzir tanto sangue assim. Então ela tava desfalecendo, ela tava doente. E ela falou, se eu tocar, crendo que se ela tocasse na pontinha da roupa de Jesus, ela seria curada. E o que Jesus concedeu a ela? A cura através da forma que ela quis, que ela desejou no coração dela, que era pondo a mão ali no manto dele. E ele, engraçado que tem uma outra versão que fala que ele sente que o poder saiu dele, né? Então ele sente que a cura saiu dele. Mas quem que agiu, quem que fez alguma coisa? Foi a mulher, que apesar de passou 12 anos sangrando, mas quando ela decidiu, ela pôs e apresentou diante de Jesus o que ela queria e como ela queria, e ela creu, teve a fé naquilo, e o que aconteceu? Ela foi curada. E toda vez que Jesus cura alguém, ele fala, a tua fé te curou. Não fui eu, foi a tua fé que te curou. Eu acho isso muito doido, porque é a pessoa crendo e tendo fé que se aquilo acontecer, o milagre vai ser operado. E eu acho isso esplêndido, e assim, ter esse insight. Igual o Jairo. Não, se você for lá, a minha filha acabou de morrer, mas se você for lá pôr a mão sobre ela, ela vai voltar. E ela fez o quê? Ele foi lá, pôs a mão e a menina voltou. Então, olha como que é incrível isso, né? Aí, o que eu coloquei aqui? O que Jesus fez, né? Da mulher também foi lá e ela foi curada na mesma hora. E o interessante, outra coisa que eu notei, tinham escarnecedores que riam, zombavam quando Jesus operava milagres. Imagina, tipo, Jesus tá lá curou a mulher, foi lá para curar a menina e o povo lá fazendo uma algazarra dentro do coisa. Ele falou, sai daqui, né? Vão lá para fora. E aí, a hora que o pessoal saiu, os que eram incrédulos, os que não criam nele, os que não acreditavam nele, não tinham fé, saíram. A hora que essas pessoas saíram e ficou Jesus lá, e eu acho que tem uma outra versão que fala que ficou os pais, a menina e Jesus. Não lembro se os discípulos ficaram também. Enfim. Mas, o que aconteceu? Nesse momento aí de intimidade, sim, Jesus foi lá e fez o que Jairo pediu. Ele colocou a mão sobre a menina e a menina acordou, a menina levantou. E o mais doido, ele já chega chocando o pessoal, tipo assim, ela não tá morta, ela tá dormindo. Então, qual que é a sua fé? Você tá crendo que ela morreu ou que ela tá só dormindo? Nossa, eu achei assim, estonteante. E outra coisa com relação a esses escarnecedores, né? Essa pessoa da algazarra que fica ali de alguma forma atrapalhando, né? Que eles me remeteram? Aos haters, né? De agora. Que tipo, só não creem, não acreditam em Deus, não acreditam não tem essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, são incrédulos e ficam zombando, são escarnecedores, igual os de lá. Mas o mais doido é que Jesus não estava nem aí para esse povo. Ele mandava esse povo sair e continuava operando os milagres. Porque em quem que os milagres eram operados? Em pessoas que criam nele, em pessoas que estavam ali, tinham fé nele, tinham fé do poder que ele tinha, né? Então, são essas pessoas que são curadas. Por que, por exemplo, as pessoas que, quando Jesus voltou para a cidade dele, né, ele não conseguia operar? Porque lá as pessoas eram incrédulas, as pessoas não acreditavam nele, não acreditavam que ele tinha tal poder, e além disso,
ele não conseguiu. Então, naquela atmosfera ali, ele não conseguiu fazer milagre. Mais doido. Mais doido. Porque da onde ele veio, as pessoas não tinham fé nele, não acreditavam nisso. E com relação à ceia, vamos lá para a segunda parte da live. É muito bacana porque eu até então não tinha tido a experiência da ceia, de ceiar, né? Deixa eu pegar uma água, a boca tá seca. Bom dia, Make Conde, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês já ceiaram? Me conta aqui nos comentários. Como que tá sendo? Eu, pra quem não sabe, eu tô num processo de jejum por alguns dias. E nesse meio tempo a gente tem escolhido alguns dias pra fazer ceia. E ontem a gente combinado que ia fazer hoje a ceia na live da Elis e a gente acabou fazendo essa ceia. E uma coisa que eu tô muito grata a Deus por estar vivendo, tendo experiência nisso, é com relação à ceia. Porque eu tinha uma visão muito religiosa sobre a ceia. Porque eu achava que a ceia, a Santa Ceia, era só ali na igreja, quando a gente pegava e tinha na igreja a ceia. E aí eu parei para aprofundar nisso, para buscar mais direcionamento, para buscar mais entendimento na Bíblia. Que é na onde está falando disso, né? É onde tem a raiz disso, é da onde a gente faz isso, seja na igreja ou onde for. E aí eu tive discernimentos que antes eu não tinha, e disso sou muito grata a Deus, porque quando eu entendo coisas novas assim, eu sempre quero vir aqui contar pra vocês, e isso é um entendimento magnífico que eu tive. E agora eu tenho uma outra visão de ceia, porque, como eu falei pra vocês, a minha visão era muito religiosa, eu achava que tinha que ser só na igreja, só no primeiro domingo. E quando eu voltei para a palavra para estudar o que a palavra falava sobre a ceia, eu descobri um monte de coisa que na verdade eu não sabia. Então, e eu fiquei muito feliz de saber e de ter experiências assim. Igual, tem os elementos da ceia, que são o quê? É o pão e o vinho. O pão representa Jesus, o corpo de Jesus, né? O sacrifício de Jesus na cruz, o corpo dele, o pão vivo, tanto que quando a gente ora o Pai Nosso, pão nosso de cada dia, quem que é o pão? É Jesus? É o mesmo pão da ceia. Por quê? Depois que ele morre pela gente, aquele pão representa o corpo dele, representa o sacrifício dele. E o sangue também, o sangue que ele derramou lá na cruz, por nós, para que nossos pecados fossem perdoados. Então, é disso que são os elementos da ceia, né? Mas o mais doido é que Jesus, ele não fez a ceia dentro de uma igreja. Ele não é católico, igual Maria, e muita gente fala que Jesus e Maria são católicos. Ele é judeu. Nem por isso ele pregou o judaísmo. Pelo contrário, ele na prática foi ensinando as coisas. E essa questão da ceia não precisar ser na igreja, eu tive um insight, foi hoje, durante a ceia que a gente teve na live. Porque na minha cabeça, antes também, ceia era só na igreja. Até então só tinha feito na igreja. E aí depois que eu vim aqui para Alphaville, que eu fui aprofundar mais, e agora no jejum, que eu fui ler só sobre a ceia, eu entendi que Jesus não fez a ceia, por exemplo, na igreja. Ele fez dentro de uma casa e numa mesa. Por que a mesa é tão importante? É o momento ali de reunião, de comunhão. Quando que é gostoso quando a gente almoça com alguém e a gente tem comunhão? Eu também não entendi o que era comunhão. O que é comunhão? A gente está ali unido, fortalecido, 100% presente, sem celular na mão. Então, e isso traz o espírito, né, de comunhão. E o sentimento que isso traz. Não precisa ir lá na igreja para ter a ceia. Você pode fazer no seu serviço, você pode fazer na sua casa, você pode fazer numa live igual a gente fez hoje de manhã, às 4 e 7 da manhã. Você pode fazer aonde quiser, porque aqui na Bíblia mesmo fala que é pra gente fazer isso em memória dele, em memória desse dia que ele fez com os discípulos, até que ele volte. Então, até que ele volte, não é que a gente só tem que fazer na igreja, pode fazer em casa, no trabalho,
aonde você sentir direcionamento para fazer, ou aonde você quiser fazer. E aí eu não tinha esse discernimento, né? E nem o quanto isso era religiosidade, achar que só tinha na igreja. Outra coisa que eu entendi, né, faz um tempo já, mas que igreja não é a igreja lá que a gente aprende ir de igreja na escola. Não, igreja somos nós. Tanto que lá na Bíblia, por exemplo, o Paulo, que escreveu mais 75% do Novo Testamento, o que ele fala? A fulano de tal e a igreja que se reúne na sua casa. A Beltrano de tal e a igreja que se reúne na sua casa. Então, no final das contas, igreja não é tijolo. Igreja são pessoas. E quando tiver esse entendimento, junto que com a ceia, é outra coisa. Então, eu coloquei aqui, ó, códigos da ceia de Jesus com os discípulos. A ceia que Jesus fez, não fez numa igreja, ele fez numa casa e numa mesa. Então era um simbolismo do quê? De intimidade, de comunhão, daquela coisa gostosa de mesa. Outra coisa, ele pegou o pão e o vinho e agradeceu, deu graças, né? Então primeiro agradecer aquele pão. E primeiro o pão e depois o vinho. O pão representa o quê? O corpo, né? O corpo dele, o corpo de Jesus, que foi sacrificado na cruz, né? E depois o vinho. E o vinho que representa o sangue que ele derramou por nós. E aí, outra coisa que tem aqui, ele compartilhou com os discípulos. Então, ele pegou o pão e compartilhou. Quando que é gostoso quando a gente senta na mesa? Quando a gente senta na mesa e a comida é farta. A gente compartilha aquela mesma comida. E quando chega alguém, você fala assim, a comida não vai dar. E todo mundo come. O que eu mais gosto é quando a gente vai fazer, tipo assim, uma festa, uma coisinha assim, que pede pra cada um levar uma coisa, cada um leva um pouquinho, parece que a comida não vai dar. E o que acontece? O negócio multiplica. Porque é isso, é a comunhão. Todos comem, todos se saciam e tem esse momento gostoso. Eu tinha meio que um preconceito com essa palavra comunhão. Eu falava, o que é esse comunhão, né? E aí eu falava, não sei o que é esse comunhão. E é isso que é esse sentimento gostoso quando a gente se senta à mesa. Quando a gente vai almoçar na casa de alguém e tá ali todo mundo comendo, feliz, conversando, agradecendo a comida. E a gratidão pela comida vem da onde? Daqui, ó, de Jesus, que nos ensina primeiro a agradecer e depois comer. E aí, aí fala o sangue derramado em favor dos meus pecados, para que os meus pecados fossem perdoados. Garante a nova aliança feita com Deus, com o seu povo. Então, esse sangue, esse vinho, representa não só o sangue, mas uma aliança. E além disso, o sangue que foi derramado por nós, por muitos, né? Ele fala. E muito da ceia, eu vi que depende da nossa intenção. Por exemplo, a gente está de jejum, mas a gente decidiu que a gente vai sim ceiar. E em alguns momentos, esse, se não me engano, é o quarto ou quinto momento que a gente faz, o momento da ceia, para representar isso. E a gente sim partilha do pão e toma do suco de vinho. E tem todo uma intenção de cada um coloca a sua intenção na sua ceia. Então, para mim, por exemplo, ceiar não vai cortar o meu jejum, não vai me deixar menos digna, ou Deus não vai aceitar o meu jejum por conta disso. Não, eu vejo com a intenção que eu coloco. Não, Jesus, ó, eu quero fazer o momento da ceia, compartilhar esse momento com outras pessoas, seja online ou no presencial, e ter esse momento de comunhão que você teve com os discípulos. E eu falo para ele, entrego para ele, e continuo em jejum depois da ceia. Então, a minha intenção tá clara, e eu falo diretamente com ele. Aí ele fala várias vezes que eu vou beber. Eu pus aqui, eu vou beber com Jesus um vinho novo no reino de Deus. Porque no finalzinho ele sempre fala: desse vinho, desse pão eu só comerei depois que tiver o reino, né?
que tiver no novo reino, também porque ele fala reino de Deus. Então eu coloquei, eu vou beber com Jesus o vinho novo no reino de Deus, que é para o finalzinho, né? E depois eles fazem um momento de louvor, cantam um louvor, que eu descobri que é de Salmos 13 ao 18, que é o mesmo que é cantado na época da Páscoa, né? Lembra que domingo já é Páscoa, então com certeza domingo a gente vai ter ceia. E é o mesmo que eles cantavam na hora da ceia. E aí então, primeiro eles comem o pão, que é o corpo de Jesus. Não, primeiro agradece o pão, come o pão. Depois pega o vinho, agradece ao vinho, bebe o vinho, que representa o sangue de Cristo. Aí depois eles partilham, então é sempre numa mesa com outras pessoas, nunca é sozinho, né? Mas tudo bem, se você estiver em casa e não fizer, faz online com alguém, chama alguém para fazer a ceia, é muito bacana, é uma experiência que todo mundo deveria ter, presencial, online, mas de ter verdadeiramente uma ceia. E aí eles louvam, cantam esses louvores, né, que são os louvores de Salmo, que eu cantava na Páscoa, que também cantou na ceia. E outra coisa que eu anotei aqui, fazer isso até Jesus voltar e ter o banquete no reino de Deus, que esse é o direcionamento que tem na palavra também, que depois vai ter o grande banquete quando a gente toma outro vinho e come um pão com Jesus, que é quando ele volta e tem um banquete do reino de Deus. Tem o pessoal que fala da minha taça, né, que todo lugar onde eu vou eu levo a taça, né, levo a taça ou tô com taça. E isso daqui representa muito mais do que só uma taça. Isso daqui tá atrelado à identidade, a ter uma identidade ativada, a ter um posicionamento de reinante, a ter a crença de não merecimento caindo por terra e também tratar a feminilidade. Para quem não entende, por exemplo, eu sempre faço isso com outras pessoas. Vocês que estão aqui, ó, Daiane, Rita, Giovana, Mari, fechem os seus olhos e se imaginem assentada à mesa com o rei. O que vocês veem? Vai digitando aqui pra mim, vai falando aqui pra mim. Fica com os olhos fechados e vai me falando. O que você vê diante de você quando você se assenta à mesa com Jesus, com Deus? O que você vê em cima da mesa? A maioria das pessoas, o que elas falam? Eu vejo taças, não, eu vejo uma taça de cristal com borda de ouro, eu vejo talheres de ouro, eu vejo coisas finas, eu vejo pão, eu vejo frutas, uva, vinho, talheres e louças com bordas de ouro. Geralmente é isso. Aí eu pergunto sempre pra pessoa: você tá vendo um copo de requeijão? Ou um copo americano? Ou algo assim? Aí elas respondem normalmente: não. Então, por que você tá aceitando menos do que você merece? Aí elas ficam chocadas. Porque se você é rei e você é rainha, por que você tá aceitando menos do que você merece? Por que você não tá tomando o que for numa taça? Se lá nesse momento você se enxerga como rei e agora não. Se trata crenças de não merecimento, por exemplo. Tem muitas casas em que a gente deixa uma taça e um copo, a pessoa pega o copo em vez de pegar a taça. Então não é só sobre uma taça, vai muito além. E de você se sentir sim merecedora de tomar alguma coisa na taça. Seja uma água, um chá, um café, o que você quiser. Um iogurte, comer uma fruta. Você é rainha, você é rei. Então não aceite menos do que isso. Quem está aceitando menos do que isso? Me responde. Outra coisa que eles falam: não, mas é porque esses copos são para visita. Você está guardando o melhor para os outros. Isso é crença de não merecimento. Tipo, eu não mereço tomar nessa taça, vou guardar pro outro. Pior bobeira que vocês fazem na minha casa. Já falei, vai ter só taça, então vai ter outra coisa, vai ser só taça. Porque isso representa muita coisa pra mim. Não é só uma taça, é muita coisa que tá por trás.
merecimento, eu mereço sim tomar. Eu sou uma rainha e eu mereço sim tomar numa taça. E você também é. Então que você não aceite nada menos do que isso. E fora isso também, familiaridade. Olha a forma com que a gente pega uma taça. E como a gente... Eu não tenho um copo aqui, mas como a gente pega um copo. Até a forma de pegar o copo é diferente. Então a taça, até isso ela trata. Então nunca foi só uma taça. Então eu acho que eu vou até escrever um livro sobre isso, pela verdade. Mas enfim, é um dos insights que eu também tive nesse processo todo. E a ceia representa também fazer isso em memória de Jesus. É algo que a gente faz e se lembra dele. Faz pra se lembrar dele, honrar ele, né? E outra coisa que eu coloquei aqui, quando a gente faz a ceia, a gente está anunciando a morte de Jesus. Outra coisa, participar da ceia é falar, tipo, Jesus morreu por mim, pelos meus pecados. Eu vou fazer isso até ele voltar. Vou participar do banquete com ele no reino. E aí tem mais outras passagens aqui, ó. 1 Coríntios do 11, do 23 ao 25. A ceia foi na noite que ele foi traído, porque logo que eles tiveram a ceia, logo depois Judas traiu Jesus e ele foi entregue, né? Aí, fazer em memória de Jesus. Cada vez que fazemos a ceia é anunciar a morte de Jesus até que ele venha de novo, né? Examinar o caminho, a consciência. Depois comer o pão e beber o cálice. É sempre remete, igual eu falei, a intenção, não só a intenção, mas também como que a gente quer beber, com que intenção? A gente quer ser limpo por esse suco, por esse vinho que vai limpar a gente por dentro. É essa a nossa intenção? Ser limpo, ser tratado pelo Senhor? É comer do pão e se alimentar não só na carne, mas no espírito, na alma? Qual que é essa intenção? Então analisar, né? Sempre antes que você for fazer uma ceia, para e analisa e fala, por que eu quero fazer essa ceia? O que ela representa para mim hoje? É por isso que muitos de vocês estão doentes, fracos e alguns já morreram. Quando ele fala isso, é que já morreu na alma, né? E porque tem a parte que fala assim, eu vim para que tenha vida. Então ele nunca veio para a morte, mas o que causa a morte? O pecado. Que aí na palavra fala, né? Que o pecado, depois que ele cresce, amadurece, ele vira o quê? A morte. Por isso que eles falam muito. Por isso que muitos de vocês estão doentes, fracos e alguns já morreram. Não é morrer de morrer, mas morrer no espírito e na alma. E aqui uma coisa que deixa clara também, não é a ceia em si, não é pra gente morrer de comer e matar a fome. É um momento mais de nutrir a nossa alma, o nosso espírito, porque é algo mais espiritual. Porque tem uma parte que ele fala assim, se alguém tiver fome, que coma em casa. Então não é saciar a nossa fome do corpo, né? E sim na alma e no espírito. Então o foco não é comer, não é matar a fome, mas é sobre relembrar o que esses elementos remetem, né? Qual a simbologia que tem dele por trás disso? Qual a intenção que você está fazendo essa ceia? Entendeu? São vários insights que eu tive. Aí depois tem Marcos 14, do 22 ao 26. Eu pus assim, todos beberam do vinho, então é uma coisa que compartilha, né? Tanto do vinho como do pão. E cantaram, né? Salmos 13 a 18, que era cantado na festa da Páscoa. E Lucas 22, do 14 ao 20, nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então, ele fala várias vezes, né? Do jantar, do comer, que ele vai comer e beber desse vinho de novo, só depois quando tiver o reino de Deus. Outra coisa que ele falou,
eu notei aqui, eu vou morrer de maneira como Deus já resolveu. Deus que resolveu que Jesus morreria assim. Isso eu achei muito bacana, tá escrito assim, né? Os apóstolos comeram e começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor, porque ele falou assim, o traidor está sentado comigo à mesa. Então, no momento da ceia, Judas também estava lá, e Jesus falou, e depois eles ficaram perguntando um pro outro aqui quem é, e até que foi revelado, né? Até que ele veio, o momento da traição. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês parem para ter esse momento de ceia também. E tire todo tipo de religiosidade da cabeça, porque ceia não tem que ser na igreja, só na igreja. Pode ser sim feita em casa, no trabalho. O que importa é a sua intenção. Com que intenção você está fazendo esse ato? Como você está fazendo? Quem são as pessoas que você está se reunindo para fazer? Qual a intenção de vocês? Cada uma tem a sua, lembrando disso. E o que vocês estão trazendo e colocando diante de Deus. E o que isso representa, né? A morte de Cristo na cruz. O corpo que é o pão que é o corpo dele, e o sangue que é o vinho que é o sangue dele, né? E lembrar de fazer isso em memória deles até que ele volte. Então, que você tenha um momento de ceia, que você tenha essa experiência, que você viva esse despertar para não só ler a palavra, mas viver a palavra e ter experiências com muito tempo, tá bom? Um beijo, um abraço e espero que tenha feito sentido. Bom dia, Henrique, bom dia, Maria, que seja um dia abençoado para vocês. Vou finalizar com oração aqui com vocês, então bora lá, todo mundo junto. Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo discernimento, pelo entendimento de hoje que eu não tinha ontem. Obrigada, Pai, pelo transbordo que eu pude trazer a essas pessoas que estão sentadas aqui à mesa com a gente, assistindo essa live. Pai, que essas famílias sejam transformadas, sejam cuidadas e abençoadas pelo Senhor. Que o Senhor revista cada uma dessas famílias com muito amor, muito carinho, muito cuidado. Que elas se sintam amadas, zeladas e cuidadas, sejam restauradas pelo Senhor. E que mais e mais famílias sejam alcançadas. Porque hoje eu decidi abrir a boca, porque hoje eu decidi fazer essa live, e essa live impactou mais outras famílias, que impactaram outras famílias, que agora se despertaram para o Senhor. Que toda a glória, Pai, seja sempre dada ao Senhor e a mais ninguém. Pai, obrigada por ser a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza nesse jejum. Obrigada por toda a revelação, toda a condução no Espírito, que o Senhor tem me mostrado, toda a revelação que tem chegado até mim nesses dias de jejum, todo entendimento, esse entendimento sobre a ceia, sobre a palavra e sobre tudo que o Senhor ministra ao meu coração. Obrigada, Pai, por essa mensagem não ter parado em mim. Obrigada, Pai, por esse dia de hoje, que seja um dia abençoado para cada uma dessas pessoas que estão aqui na live, pra gente, para que todos nós podemos ver o cuidado, o zelo e o amor do Senhor em cada detalhe do nosso dia. Que seja feito, Senhor, a vossa vontade e não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Bora lá. Beijo, beijo.